Se a gente der um bloco de madeira comum, bem sem graça, para uma criança, em tipo exatos 5 segundos ela vê ali um navio pirata. Sim, ou uma nave espacial, e sem nenhum manual de instruções. Exato, não tem hesitação nenhuma. Agora, pega um adulto, dá exatamente o mesmo bloco para ele. A primeira coisa que passa na cabeça dele é, sei lá, como otimizar o empilhamento daquele negócio no almoxarifado. Pior que é bem isso. Ou ele fica se perguntando qual é a utilidade prática daquilo, né? Uhum. Isso levanta uma questão que me deixa fascinado. O que diabos acontece com o cérebro humano entre essas duas fases da vida? Acontece a transição brutal para o mundo das respostas corretas. A gente sai daquele mundo das infinitas possibilidades e cai na rigidez. E a gente tem a mania de tratar a criatividade como se fosse um dom místico, né? Tipo, alguns nascem com ela, outros não. Com certeza. Ou a gente assume que simplesmente perdeu essa habilidade mágica com a idade, como se ela evaporasse. Sim, mas a neurociência mostra que o buraco é bem mais embaixo. E bem mais pragmático. Muito mais. A criatividade não desaparece. Na real, ela é ativamente silenciada. Silenciada por um sistema que recompensa a obediência à precisão o tempo todo. E essa é a premissa central do nosso mergulho profundo de hoje. A missão aqui é investigar a fundo a mecânica da criatividade na prática. Uhum. Trazer esse pensamento criativo de volta para o arsenal do dia a dia. Exatamente. A gente não vai falar aqui sobre sentar no topo de uma montanha e esperar uma epifania. A ideia é entender por que a gente travou E como hackear esse sistema para recuperar essa habilidade quando, sei lá, tem um prazo estourando na sua mesa. certo. Vamos desvendar isso. Porque o nosso documento base de hoje aponta um culpado bem claro para esse bloqueio. Sim, a grande ironia é que a nossa própria educação formal é a principal arquiteta dessa trava mental. Nossa, a escola. A escola. Desde o comecinho, o cérebro é treinado para operar no que a gente chama de pensamento convergente. Então, o pensamento convergente seria tipo aquela necessidade desesperada de estar sempre certo. Exato. É o processo de pegar dezenas de opções e ir afunilando até chegar numa única resposta aceitável. Que geralmente é a resposta que o professor ou o chefe está esperando, né? Uhum. É um modo focado na precisão, na conformidade. O problema é que a criatividade vive exatamente no extremo oposto disso. Ela precisa de bagunça. Sim, ela pertence ao pensamento divergente, que é caótico, indisciplinado e focado em gerar o maior número de opções possível, por mais absurdas que sejam. É como se o pensamento convergente fosse uma daquelas provas gigantes de múltipla escolha. Nossa, ótima analogia. Só tem uma alternativa certa. Se a resposta é a letra C e você marca a letra B, cara, é nota vermelha. É uma falha pública. O cérebro aprende muito rápido que divergir é um perigo. É punição pura. E o que é fascinante aqui é como essa busca incessante pela resposta certa cria um bloqueio gigantesco. Porque o pensamento divergente é tipo receber uma tela em branco, né? Sem instrução nenhuma. E a tela em branco apavora o adulto. Porque o medo de não se encaixar paralisa totalmente aquele mundo caótico que a criatividade precisa para existir. O que me faz pensar numa coisa meio provocativa. O nosso sistema de ensino e a sociedade literalmente treinam a gente para deixar de ser criativo, em nome de se conformar com as regras. Sem dúvida, porque, veja bem, a conformidade é muito segura e eficiente do ponto de vista da gestão. Ah, claro. Administrar o caos dá trabalho. Exato! O mundo de infinitas possibilidades é um pesadelo logístico para quem precisa coordenar uma empresa inteira, por exemplo. O sistema exige a previsibilidade. E biologicamente, como isso funciona? O nosso córtex pré-frontal, que é a parte lógica, vira um filtro super rigoroso. Ele corta qualquer ideia que faça a gente parecer tolo, porque rejeição social sempre foi um risco de sobrevivência lá atrás. Caramba! Então a necessidade de estar certo não é só vaidade, é um instinto de autopreservação saindo do controle. Precisamente. A ansiedade de entregar a resposta certa paralisa aquele estado de fluxo que a gente precisa para inovar. Tá, mas isso nos leva a um dilema muito prático agora. Se a sociedade treinou a gente para não ser criativo, como é que a gente força o cérebro a voltar para esse estado no momento de aperto?
Uhum. Porque, tipo, você tá lá na sua mesa, terça-feira à tarde, o chefe cobrando uma solução para daqui a 15 minutos. A teoria da tela em branco é linda, mas a gente precisa de resgate imediato. A boa notícia é que tem jeito. A gente chama isso de táticas de guerrilha. Intervenções sujas e rápidas, sabe? Para curto-circuitar esse modo convergente. Tipo um desfibrilador mental. Isso. Porque quando o cérebro está num loop de estresse, a pior coisa que você pode fazer é continuar batendo a cabeça contra a parede olhando para a tela do computador. Forçar a barra só piora, então. Piora muito, aumenta o cortisol, aumenta o estado de alerta rígido. A chave em 15 minutos é distrair a parte julgadora do cérebro com uma tarefa irrelevante. Dá um brinquedo pro córtex pré-frontal para ele parar de encher o saco. Exatamente. O termo chique é hipofrontalidade transitória. Na prática, é rabiscar num papel sem propósito nenhum, ou até brincar com blocos de montar ou Lego na mesa de trabalho. Isso explica por que tanta gente tem ideia boa no banho ou dirigindo. O cérebro consciente está ocupado lavando o cabelo e o subconsciente ganha permissão para brincar. Perfeito. O padrão é quebrado. Mas olha só, aqui é onde fica realmente interessante. O texto cita ouvir músicas que não gostamos. Por que alguém se torturaria assim de propósito? É muito contraintuitivo, eu sei. Porque, pensa bem, o ambiente já está um caos. O prazo estourando, o estresse lá no alto. Colocar uma música irritante não vai só aniquilar o foco de vez? Eu ficaria doido. A reação natural é achar que vai dar ruim mesmo. Mas o objetivo aqui não é o conforto, é criar fricção cognitiva. É tipo jogar um balde de água fria na própria cabeça para acordar. Sim, para sair do piloto automático. Quando a gente ouve a nossa música favorita, a mente continua no mesmo trilho neural confortável de sempre. O tal do pensamento convergente. Entendi. A música que a gente gosta não tira a gente da zona de conforto. Não tira. E quando você tá bloqueado, você tá preso nesse sulco mental. Colocar uma música com um ritmo caótico ou que você detesta introduz um ruído inesperado no sistema. O cérebro toma um susto. Toma um susto e sai do estado passivo. Esse atrito, essa quebra de padrão, é o empurrão que a mente precisa para olhar o problema de um ângulo totalmente diferente. Nossa, faz muito sentido. O incômodo é o remédio. Mas a gente precisa falar do elefante na sala. O chefe, né? O chefe. Porque imagina a cena. Você tá lá rabiscando, brincando de Lego, ou ouvindo um jazz experimental super esquisito no meio do expediente. Aham. Nada arruína um exercício criativo mais rápido do que um supervisor parando do seu lado e perguntando o que você está fazendo. Esse é o maior obstáculo prático nas empresas hoje. A gente ainda tem essa mentalidade herdada da Revolução Industrial de que suor é igual a trabalho. Se você não está digitando furiosamente numa planilha, você está enrolando. Exato. E olhar para o teto ou brincar com Lego parece vadiagem. Mas para o trabalho do conhecimento, o ócio criativo é uma necessidade neurobiológica. Então a regra de ouro aqui é avisar o chefe antes? Com certeza, comunicação prévia é vital. Porque se a interrupção te der um pico de ansiedade, aquela vontade de justificar o seu salário, o filtro analítico desce como uma guilhotina e a ideia morre ali mesmo. Faz todo sentido. Mas vamos subir um nível agora. Essas soluções de 5 minutos são ótimas para o aperto diário. Mas e quando o buraco é mais embaixo? Como assim? Quando é um problema super complexo e você tem mais tempo, sei lá, reestruturar um departamento inteiro, o Lego não vai salvar o dia. Ah, sim. Nesses casos, a abordagem precisa ser mais profunda. A gente recruta os mecanismos pesados do cérebro. E como a gente faz isso? Lendo livros técnicos sobre o assunto o dia todo? Pelo contrário. Se conectarmos isso ao cenário geral do funcionamento cerebral, o segredo é ativar a rede de modo padrão, através da distração profunda, ou do sono. Dormir com o problema? Isso me lembra a anedota maravilhosa do John Cleese, do grupo Monty Python. Essa história é clássica. Ele conta que estava lá, de madrugada, tentando escrever um sketch, e travava absurdamente, sem saber como continuar de jeito nenhum. E em vez de ficar forçando a barra até de manhã, Ele simplesmente ia dormir. Ele ia para a cama, e o mais louco é que, quando ele acordava no dia seguinte e fazia um café, a solução estava tão óbvia na cabeça dele que ele nem conseguia lembrar qual era a dificuldade na noite anterior. é fantástico. E isso é neurologia pura.
É a consolidação da memória durante o sono, especialmente no sono REM. A imagem que vem na minha cabeça é tipo um computador renderizando um vídeo gigante em segundo plano. Perfeito. Enquanto o John Cleese estava acordado, tentando resolver o problema na marra, o computador travava. Aí ele ia dormir, ativava a proteção de tela e os processadores continuavam trabalhando soltos de madrugada. É exatamente isso. Quando a gente está acordado, o cérebro gasta muita energia censurando ideias irrelevantes para manter o foco. A gente está naquele modo lógico, o pensamento convergente. Controlando tudo. Sim. Mas quando a gente dorme, esse controle executivo desliga. E aí, os pedaços de informação soltos, o pensamento divergente, começam a colidir uns com os outros sem o filtro do certo e errado. O subconsciente faz o trabalho sujo, testa 1000 combinações bizarras e te entrega a única que faz sentido quando você acorda. Exato. Por isso que dormir sobre um problema não é ditado de vó, é ciência. Impressionante. Mas aí a gente tem essas ferramentas rápidas e as profundas. Então, o que tudo isso significa na prática? Como a gente garante que isso funcione a longo prazo? É preciso experimentar. Esses exercícios são tipo roupa, você tem que experimentar para ver qual é o seu tamanho. O atrito musical pode funcionar para mim, mas não para você. Uma vez só não resolve. Tem que ter prática regular para hipertrofiar esse músculo. Com certeza. E tem um ponto crucial aí, que é aceitar a falha. O próprio John Cleese diz que enquanto você é criativo, nada está errado. É uma frase linda. Mas isso levanta um dilema muito real. Como a gente equilibra essa ideia romântica de que nada está errado com um mercado de trabalho que exige que as coisas estejam muito, mas muito certas? O adulto não pode errar o relatório. Isso levanta uma questão importante sobre a separação do trabalho. Essa regra de que nada está errado tem que ser aplicada religiosamente, mas só na fase de ideação. Ah, então tem que dividir o processo. Totalmente. Na hora do rascunho, de brincar de Lego, de gerar opções, nada está errado. Se você ou o seu chefe tentarem aplicar o filtro lógico ali, a ideia morre. É a fase divergente. E quando o pensamento convergente entra na história de novo? Porque ele não é o vilão, né? Não, ele não é o vilão. Ele só invade o palco na hora errada. Depois que você teve a expansão irrestrita, o pêndulo tem que voltar. Entra a fase de execução. A fase de edição, onde a gente julga o que presta. Exato. O pensamento convergente horrível para criar, mas é a melhor ferramenta que existe para pegar aquela sua ideia maluca e transformar num produto funcional e lucrativo. O erro é tentar frear e acelerar o carro ao mesmo tempo. Entendi. Tem que ter um momento de acelerar solto e depois um momento de botar o pé no freio e refilar. Separar essas duas coisas é o segredo dos maiores inovadores. Muito bom. E para quem está ouvindo a gente, acho que o resumo da ópera empodera bastante. Todo mundo nasce com aquele navio pirata na cabeça. A gente só perdeu o acesso a ele por causa da pressão de estar sempre certo. A gente ficou com medo de errar. Mas a gente pode recuperar. Seja com um rabisco na reunião, um bloco de montar, um ruído auditivo esquisito ou uma boa noite de sono. Estar bloqueado não é um defeito intelectual da pessoa. Não mesmo. É só uma falha de método temporária. Um erro de operação que tem conserto rápido. Perfeito. Agora, antes da gente encerrar, eu sei que você tem um pensamento final sobre isso tudo que vai um pouco além. Tenho. E é uma reflexão que eu acho que vale muito a pena para quem está na trincheira do mercado corporativo. Manda ver. Se o nosso sistema educacional e as empresas tradicionais foram literalmente desenhados para esmagar o pensamento divergente e premiar a obediência cega, a gente tem que se perguntar uma coisa. Será que brincar com peças de Lego na mesa de trabalho ou ter a audácia de ir dormir no meio de um projeto estressante são só exercícios para ter ideias? Ou será que no mundo obcecado por estar sempre ocupado, praticar a criatividade não se tornou o maior ato de rebelião que um profissional pode cometer? Nossa, a criatividade como rebelião. Exercer o caos de propósito para quebrar a máquina da previsibilidade. Exato. Imaginar o impensável é revolucionário. É um soco no estômago, mas um soco bom. Uma perspectiva que muda completamente o jogo e vai deixar a gente pensando por um bom tempo. Testem os seus limites, descubram os seus métodos e até a próxima análise.